vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e também para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso conteúdo de hoje. E eu já quero te alertar que ao longo desse programa, em todos os quadros que você vai assistir, você vai ver sempre temas direcionados à doutrina bíblica e também com uma linguagem direcionada para todas as idades. A Igreja Fiel tem como base para a sua vida e seu caminhar a mais segura estrutura que existe, a Palavra de Deus. Nada na existência da Igreja foi e é tão seguro. Os pensamentos do homem, as culturas, as filosofias e ideologias, tudo isso muda com o tempo, mas a palavra eterna do Senhor é sólida e garante a cada um daqueles que andam em sua presença a certeza de sua companhia, enquanto aqui estivermos, e da vida em sua eternidade. E isso todo aquele que conhece a Bíblia sabe. Por isso, é necessário lembrar que a igreja infiel, aquilo que está na palavra, que a palavra apresenta como igreja infiel, também se apresenta como igreja, ou seja, também conhece a Bíblia e sabe de tudo isso, mas mergulha em seu comodismo, não permite ser dirigida pelo Espírito Santo, se despe das vestes de salvação, diz servir ao Senhor, mas é complacente com o mundo e com o pecado. Essa igreja ficará para testemunhar do quão maravilhoso foi Jesus em sua vida e do que ela perdeu pelas escolhas que ela fez. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Sérgio Souza e Luiz Fernando Pita e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, a bênção que é ter a palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus como base para a nossa vida e o poder da sua doce voz. Logo após, no quadro Acessibilidade, as professoras Osana Leal e Maria Lúcia Mansur vão nos falar acerca dos recursos e da aplicação da audiodescrição. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para um instrumento chamado de meia-lua, instrumento de percussão. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Sandra Carvalho falará sobre o tema A Voz Suave de Jesus. E você fica agora com o quadro Lições do Manaim.
E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro onde a gente aborda sempre os assuntos vinculados à Escola Bíblica Dominical, aquilo que foi tratado na última EBD, que, aliás, tem sido uma experiência maravilhosa. A gente tem conversado com irmãos de todo o Brasil e tem relatado o quão profunda tem sido a Escola Bíblica Dominical, o quão profundo tem sido o ensinamento na Escola Bíblica Dominical, as bênçãos que os irmãos têm recebido ao se dedicarem a estudar aquilo que é proposto, a ler, a buscar a revelação do Senhor nos assuntos da EBD. E no Lições do Manaim, a gente, de certa forma, encerra a semana, ou os conteúdos transmitidos aqui no nosso canal da semana, vinculados àquilo que foi tratado na última Escola Bíblica Dominical. É uma alegria saber que você está aí participando conosco. Aliás, eu quero mandar um abraço para os irmãos que nos encontram no Manaim, em todos os lugares, e dizem, olha, eu não perco uma edição do programa. É uma alegria saber que o Senhor Deus tem abençoado a sua vida através desse programa. E hoje nós estamos aqui juntos, né? O pastor Luiz Fernando Pita, o pastor Sérgio Souza, o Daniel não pôde estar hoje aqui, o Daniel está numa outra missão, e estamos aqui, o pastor Pita está substituindo o Daniel, né, Sérgio? A altura? Olha, não sei, nós vamos ver. Vamos colocar ele no aperto hoje. Mas a misericórdia do Senhor é sobre todos nós. Amém. Pita, seja bem-vindo ao Anunciando o Evangelho Eterno. Com certeza a altura não, o Daniel é mais alto. É mais alto. É mais alto. Tá certo. Mas, como eu sempre digo, é sempre uma honra poder participar dos programas e nunca estamos realmente à altura. A gente conversa, brinca assim, Só mas a bênção de Deus. se não é a misericórdia, a graça do Senhor, porque os assuntos são sérios demais e realmente a gente tem que deixar o Espírito Santo operar, realizar, para que a gente alcance essa bênção. Amém. Que o Senhor Amém. tem. Glórias E é a uma Deus. honra para mim estar aqui. Sérgio, Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Pita e a todos também. Aliás, Senhor, Sérgio. o que nós vamos fazer agora, que é exatamente compartilhar com os irmãos da participação, né, das mensagens que nós recebemos, que falam sobre a importância do programa, isso para nós é uma bênção, porque nós percebemos o programa da mesma maneira. A profundidade daquilo que o Espírito Santo está nos entregando agora, a grandeza da revelação, realmente nos faz nos perceber muito pequenos diante da grandeza daquilo que Deus está revelando à sua igreja, e necessitados, pequenos e necessitados. Agora, essa percepção que você falou é isso mesmo. Eu só acrescento o seguinte, essa percepção nos faz amar mais ainda o Senhor e a obra do Espírito Santo. Porque nós percebemos que tudo que está ocorrendo e sendo trazido vem de cima, não é, Pita? Bem, É a revelação do Senhor. eu tenho o privilégio que eu já dei muita aula desse assunto na época que não tinha satélite, e o que me maravilha é como que o Senhor trouxe os recursos para que esse assunto fosse divulgado maciçamente, Glória a porque Deus. uma das conversas que nós tínhamos na época, eu, Gilson e outros pastores, pastor Jabes, que a gente dava aula, e a gente todo final de semana, porque não tinha pastores para dar tantas aulas e com capacidade e liberdade de se locomover assim, e nós pensávamos e conversávamos, a igreja está crescendo, o número de Manaim está crescendo, o número de servos estão crescendo, nós não vamos ter condição, se o senhor não levantar, se o senhor não levantar uma grande quantidade de pastores, olha, o Senhor fez algo que nunca passou pela nossa cabeça, que é o cumprimento da profecia em Daniel, Glória a quando Deus. nos fala que a tecnologia, que a ciência se multiplicaria e se multiplica para que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor realmente quer que nós façamos Glória a na Deus. sua obra. Bom, Glória a Deus. e por Maravilhoso. força da ciência, Amém. é que os irmãos estão vendo aparecer na tela aqui agora um QR Code, que é esse quadradinho, branquinho, pretinho, pintadinho de preto que você está vendo na tela aí. E a função desse QR Code, né, desse recurso de tecnologia que está aí, é dar a você a condição de você interagir conosco. Isso é muito bom. E o que é que você tem que fazer? É fácil, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, seu aparelho vai ser redirecionado para o WhatsApp, e ali no WhatsApp você vai escrever uma mensagem que pode ser
escrita, como eu acabei de falar, claro, ou pode ser também em vídeos curtos de até 30 segundos e mandar para nós. E o que você vai dizer ali? Você vai falar sobre a sua experiência com o programa, qual a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, enfim. E a gente sempre escolhe alguns aqui e traz para você a cada edição do programa. Então a gente vai trazer agora duas participações que nós escolhemos, dentre as muitas que nos foram enviadas, por escrito. A primeira vem de Fortaleza, no Ceará, e a pessoa que escreveu foi Gesiel Fecundo. E Gesiel diz o seguinte: o programa reforça, com muito conteúdo, o que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, na EBD. Tem sido um alimento para nossos corações, fortalecendo a nossa esperança na volta do Senhor Jesus. Aí a mensagem enviada por Gesiel de Fortaleza, Ceará. Obrigado, Gesiel. Também Araceli Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: este programa nos traz revelações que contribuem muito para o entendimento e aprendizado do assunto da EBD, como já falamos, Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Araceli, quero agradecer a Gesiel por ter enviado suas mensagens, bem como a todos os demais que enviaram mensagem por texto. Mas também temos mensagens enviadas em vídeo. Nós vamos ouvir uma mensagem de Edgar Ribeiro, que é de Contagem, Minas Gerais, e também da nossa irmã Terezinha, que ela mora numa área rural de Altamira, no Pará. Vamos assistir. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Edgar Ribeiro. Eu sou da Igreja Cristã Maranata do bairro Água Branca, da região Contagem, ministério do pastor Marco Medina. E a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma experiência gloriosa da parte do Senhor, porque a doutrina e o ensino que tem sido tragos ali no programa tem trago edificação à minha vida, e eu tenho aprendido, além de conhecer mais dos mistérios do Senhor, dos mistérios da eternidade, tenho aprendido a amar mais essa doutrina, a amar mais essa obra e a zelar também por aquilo que tem sido trago da parte do Senhor. E eu oro para que este ensino, para que essa doutrina ela seja disseminada cada vez mais nos 4 cantos da terra e traga edificação e prosperidade também à vida de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou Terezinha de Altamira do Pará, do Ministério do Gilzeberg. Atualmente eu moro na roça, mas não tem faltado os cultos online, via satélite. E eu quero contar aqui a minha experiência assistindo o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno tem quadros maravilhosos que edificam as nossas vidas. Como o quadro de Lição do Manaim, nos traz os ensinos, das doutrinas do Senhor com riquezas. E também o recado que o pastor Daniel dá no final enche o nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Edgar. Obrigado, Terezinha, por ter enviado também os vídeos para nós. E você que está nos assistindo pode enviar também o seu vídeo. Toda semana a gente escolhe alguns para trazer aqui no programa. Quem sabe o próximo vai ser o seu vídeo, tá certo? Não deixe de participar, interagir conosco. Nós ficamos muito felizes em receber as suas mensagens. Bom, a gente vai agora para o tema de estudo nosso. Estamos numa fase do livro de Cantares, e aliás a gente conversava um pouquinho aqui antes de entrarmos no ar, sobre uma fase muito séria e de um juízo muito, muito sério, porque é aquela fase pós-arrebatamento, onde a igreja infiel, aquela igreja que ficou, ela começa a descrever quem era o amado, falar sobre as suas experiências com o amado, e que ela, por um detalhe, podemos dizer assim, ela perde, ela deixa, ela testemunha sobre um amado que era amado, mas que ela não se posicionou adequadamente para estar vivendo a bênção das bodas do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, quer dizer, entrar na festa. E eu vou ler um verso 14, Cantares capítulo 5, verso 14, para que vocês comecem então a falar um pouco sobre isso. Diz assim o texto:
As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Como é que a gente contextualiza isso, Sérgio? E depois aí você põe o Fernando Pita aí no aperto, passa para ele uma demanda. Antes de mais nada, Cantares, no capítulo 5, você já mencionou, mostra o período pós-arrebatamento, quando o infiel, a igreja infiel, se dando conta de que ela ficou, vai começar a argumentar, será questionada também pelo mundo, a respeito daquilo que ela transpareceu, que ela comentou como se fosse, de fato, um povo que servisse a Deus de todo o coração. E esse texto aqui, aliás, Cantares 5, em grande parte, nos mostra, Pita, o profundo conhecimento que esse infiel tinha, ou tem, porque isso ainda vai acontecer, tem a respeito do Senhor Jesus. Isso. Conhece detalhes da Bíblia, da história, cremos em grande parte, até experiências reais, verdadeiras com o Senhor, mas isso por si só não foi capaz de lhe manter no caminho com o coração aberto e servindo ao Senhor. O que nos chama a atenção, Sérgio e Josias, é que Cantares foi escrito em torno de 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Da vinda de Jesus para o seu ministério. Exatamente, para a sua morte ali na cruz. Uhum. E quando Jesus ele coloca, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, você vê como se completa o entendimento, por exemplo, em Cantares 5, as 10 virgens, todas tinham vestes de noiva, todas tinham candeias, todas, se você olhasse, não tinha diferença, eram todas virgens, noivas ali. A diferença era exatamente a porção do azeite a mais. E como o livro de Cantares, que é o livro que mais fala da igreja, nós temos livros históricos, como o livro de Atos, que está lá no Novo Testamento, temos os evangélicos, que é parte histórico também, doutrinário, são as cartas de Paulo, que nos mostra tanta evolução doutrinária que o Senhor operou, são maravilhosos os livros no Novo Testamento, mas, para mim, o livro que mais fala da igreja é Cantares, lógico, profeticamente. E nesse capítulo 5, como se fecha nas parábolas, por exemplo, as 10 virgens, as 10 são perfeitas, iguaizinhas, o detalhe é a porção a mais de óleo. Então esse capítulo 5 fala disso, porque ela teve a experiência da salvação, ela teve a experiência do poder do resgate, os anéis de ouro ali, falando da aliança da salvação. Amém. Teve a experiência da santificação, né, falando, né, do ventre da brancura ali. Teve a experiência do amor, a turquesa é uma cor azul que fala do amor de Deus. Experimentou a graça do Senhor, né? Experimentou tudo isso. E o que faltou, e nós completamos lá, faltou a parábola das 10 virgens, faltou a porção a mais, a manutenção dessa graça maravilhosa que é o Espírito Santo, que não pode faltar nas nossas vidas. Por quê? Porque o servo nesta obra não vive de história, de passado, ele vive do profético. Amém. Se ele viver do passado, ele já perdeu a bênção. Nós temos de viver do profético, o que o Senhor tem amanhã para mim, o que o Senhor me revela para hoje ainda à noite, são coisas maravilhosas. Como Gedeuti fala, né? O pastor Gedeuti fala, porque o agora e o passado nós já perdemos. Nós temos de viver aquilo que está para vir e só a bênção do Espírito Santo nos dá essa condição, Sérgio. E dentro do que o Pita falou, o texto ressalta exatamente essas características do Senhor Jesus, ou seja, as mãos como anéis de ouro. As mãos falam, Josias, do ministério do Senhor Jesus, do seu compromisso, do propósito de Deus Pai ao enviá-lo a este mundo como homem, como Salvador. Então, Jesus, no seu ministério, estabeleceu um pacto, um novo testamento,
Quem crer vai ser salvo. Quem quiser a bênção, abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados, ainda que esteja morto, viverá. E também o ventre como alvo marfim, outra expressão destacada, que tipifica a santidade do Senhor Jesus, que na verdade, até também dentro do que o Pita disse, que é uma necessidade da igreja, do crente. Jesus, né, a palavra fala sede santos, como eu sou santo. Então, são algumas características do Senhor Jesus profetizadas em Cantares. Com o detalhe de que são características profetizadas, ou seja, da percepção da igreja infiel, da igreja que ficou e que se beneficiou dessas características por um período, enquanto fiel foi, sem dúvida, antes de se desvencilhar do projeto. Foi isso que ela deixou para trás. Foi essas características do Senhor que deixou ela a promessa, deixou tudo. O pacto da parte de Deus Pai. E para lançar mão aqui do exemplo que Pita colocou aqui, das 10 virgens, é interessante que não adianta ter o azeite até antes do chamado. Né? Quer dizer, no momento do grito, umas tinham azeite, outros não tinham. Então, há muitas pessoas que só vão ter o azeite até um pouquinho antes, né? E perdem a bênção por um detalhe, por não ter o Espírito Santo. Josias, é o fato de buscar o Senhor só para aquilo que está precisando. Porque na parábola das 10 virgens, todas as 10 tosquenejaram. Tosquenejar é cochilar, é humano isso. E isso nós não temos como, nós somos frágeis, nós somos necessitados. Mas o segredo é ter, como você falou, é ter o azeite para o que virá, não Amém. para aquilo que passou, mas por aquilo que o Senhor está mostrando que virá. E nesta hora, as candeias, que é o coração, né, tem de estar cheio de azeite, porque a luz é o Senhor Jesus. Ter o Senhor Jesus bem aceso, bem vivo nos nossos corações. E como se fecha Cantares 5 com essa parábola das 10 virgens? É por isso que a gente tem culto todo dia, ou pelo YouTube, ou presencial, para que o azeite seja renovado todo dia, porque se Jesus voltar essa noite, nós temos que ter o azeite nas candeias para... Não é isso? Não, é isso mesmo. Glória a Deus. Bom, eu vou ler ainda um texto que fecha esse assunto, sobretudo sobre o aspecto dos anéis, né? Ou seja, do pacto da salvação, da aliança do Senhor, que está em Marcos capítulo 14, verso 24, que diz assim: E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. É o pacto, a aliança, o Novo Testamento do Senhor para conosco. Amém. Muito bem. O versículo 15 também traz uma expressão maravilhosa do seu ponto de vista profético, né? Cantares 5,15 diz o seguinte: as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Qual a aplicação que a gente traz dessa palavra? O Senhor Jesus é tudo para nós. É o fundamento, é a base, a nossa fé, ela nasce, ela existe e é alimentada no Senhor Jesus, na sua palavra, na sua morte e ressurreição, no derramamento do Espírito Santo. Então, o texto falando das pernas, das bases, das colunas, tudo isso, e aqui eu vou deixar para o Pita comentar sobre o material, o ouro, o mármore, enfim, mas tudo isso remete à firmeza que nós temos, porque uma coisa é alguém ter uma experiência, vá lá, com um discurso, com uma coisa religiosa, um dogma, uma linha de pensamento, uma ideologia, filosofia, tudo isso. Isso é uma coisa que é vulnerável. Isso se abala, isso pode ruir a qualquer momento. Agora, uma experiência no Senhor, na revelação do Espírito Santo, é algo firme, inabalável. O homem pode até errar, pode deixar, mas ele nunca vai se queixar de que não teve o sustentáculo
necessário para Isso. permanecer. E interessante, Sérgio, você colocou dos elementos, o ouro, que é o poder de Deus, nos anéis da mão para a salvação, ali no momento do compromisso, né, Amém. que o Senhor nos dá, o resgate poderoso, que é o sangue de Jesus, e o ouro como a base que sustenta a coluna, as pernas, né, que é a caminhada na presença do Senhor, Glória a Deus. o batismo com o Espírito Santo e a caminhada na presença do Senhor, porque o sangue fala exatamente do Espírito, que purifica e dá vida. Nós aprendemos isso na aula de clamor, né? Perdoa o nosso pecado, mas nos alimenta com as revelações, porque em comunhão com o Senhor nos alimenta e fala conosco. E o interessante eu estava lembrando, inclusive, na igreja, esse final de semana, quando foi falado disso, que as pernas, há uma palavra, quando Jesus estava na cruz e os soldados ali foram para quebrar as pernas dos crucificados, porque o crucificado, ele morre por asfixia. Ele não morre porque furaram a mão e o pé dele, isso ninguém morre por isso. Mas o corpo vai perdendo forças e ele vai apertando o pulmão e por fim ele fica sem condição de respirar, ele é uma morte agoniosa. E quando os que não morriam rapidamente, quebravam-se as pernas para que se soltassem ainda mais e apertasse mais. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, eles não fizeram. E há uma menção do Salmo, nenhuma dos seus ossos foram quebrados. Coisa, hein? Por quê? Porque fala da doutrina. Os ossos ali falam da doutrina que é maravilhosa. Inquebrável. Inquebrável. Não, é inquebrável. E o mármore, a coluna de mármore, o mármore é uma pedra que tem uma capacidade, quando bem escolhida, não tem falhas. Ela é uma peça só ali. O Senhor Jesus nos dá, como você falou, Sérgio, a segurança. O homem pode até sair porque quer, mas nunca vai poder dizer que o Senhor falhou com ele, porque além de inquebrável, é infalível. Maravilhoso poder de Deus, que nós podemos colocar as nossas vidas, nós podemos, a fé, né? Aí entra a fé, nós podemos confiar no Senhor, se estamos em santificação, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, obedecendo conforme o Senhor quer, porque fala do ventre da santificação, nós podemos caminhar que o Senhor não vai falhar. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será. Não será abalado. Eu só quero aqui fazer uma colocação ainda, Josias, porque diante disso tudo, dessa base, desse fundamento firme, do que mais nós precisamos? Nós necessitamos de alguma intervenção paralela, humana, conceitual, seja ela qual for? Não, tudo já está pronto. Tudo. Nós não temos que inventar nada, acrescentar nada, porque o projeto não é seu, não é meu, não é do Pita, não é de ninguém. É um projeto do Senhor, que veio da eternidade. Porque nós, e a sociedade vai mudando, estávamos falando da tecnologia, ela vai evoluindo, as pessoas vão envelhecendo, mas as coisas de Deus são de eternidade a eternidade. Maravilha. Elas são imutáveis, porque é tudo profético, que vem da eternidade para levar o homem para a eternidade, sendo, portanto, inadmissível qualquer intervenção no projeto de Deus. Eu acho extremamente interessante sobre o aspecto até da crítica, né? Quando alguém se refere a qualquer livro que seja, embora a leitura, claro, seja algo fantástico, extremamente recomendável, né? Para a ampliação do conhecimento, a percepção da vida no nosso entorno, questões profissionais, questões pessoais, está tudo certo. Mas quando alguém diz assim, aquele livro mudou a minha vida, eu sou cético em relação a isso, porque para mim o único livro que muda a vida é a Bíblia. Amém. Entendeu? É a Bíblia. Você não precisa de outra coisa. A palavra de Deus, ela é suficiente, inclusive, para qualquer coisa. Verdade. Não apenas sob o ponto de vista da nossa relação com Deus, mas nós temos um conteúdo que está na Rádio Manaim, também está nas FMs aqui no Espírito Santo,
que é o livro de Provérbios, versículo a versículo, e quando você vai, que eu trabalho nesse projeto, e quando você vai para o livro de Provérbios, tanto você tem ensinamentos notáveis do ponto de vista da nossa vida humana, do nosso relacionamento social, da nossa percepção de si e do outro, e sobre diversos aspectos, mas sobretudo do ponto de vista profético. É algo Tem glorioso. a palavra da vida E a palavra e a viva. palavra viva. Tá certo? Mas o que você falou, e o Pita também tocou no assunto, quer dizer, para que outra base? Se essa base ela é nobre, Suficiente. refinada, Glória a como Deus. mármore, como uma coluna de mármore, está toda trabalhada, né? Não é algo bruto que demande ainda A palavra a doutrina está pronta. A Bíblia nos entrega ela pronta, trabalhada, de uma beleza, de uma nobreza, de uma riqueza maravilhosa e com uma base de ouro, né? O poder de Deus dando lastro para tudo isso, né? Então, para que outra? Para que buscar outro entendimento, outra... né? Às vezes as pessoas gostam, não, fulano disse isso, Beltrano, sim, mas o que foi que Deus disse? O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Eu quero ainda ler um texto sobre esse tema que está aí, que fecha esse bloco que nós estamos trabalhando, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, e que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Diz tudo. Glória a Completou. Deus. Diz Completou. tudo. Completou. É a experiência de Paulo. A experiência de um servo que viveu há 2000 anos é a nossa experiência. É a nossa experiência. Glória a Maravilha. Deus. Construir a Amém. casa sobre a rocha. É isso mesmo. Exato. Amém? Bom, vamos lá, vamos para o verso 16 agora, Cantares 5,16, diz o seguinte: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Vamos lá, o que a gente fala sobre esse verso? Pode começar, Pedro. Olha, quem já ouviu o Senhor falar, quem teve a experiência Glória de a ter Deus. uma resposta do Senhor, numa hora difícil, numa hora de angústia, muitas vezes, ali de uma decisão, numa hora de uma enfermidade, numa hora de um problema muito sério, e quando a gente busca a presença do Senhor, seja através do corpo, dos dons espirituais, quando nós nos colocamos, né, de joelhos e outros servos oram por nós e como o Senhor começa a falar através dos dons, ou seja, até mesmo na palavra. Que Amém. coisa maravilhosa. Tem experiência, quem não tem? Eu tenho certeza que você tem experiência, Josias, na palavra, você, Olha, Sérgio. muitas. Olha, são coisas que nós não esquecemos, marca o nosso coração, não só atende à necessidade ali daquilo que nós precisamos, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, não é Isso mesmo. uma coisa, né, uma poesia sem sentido. Não, a palavra tem um objetivo, então tem uma resposta, mas a experiência que fica, nós nunca mais esquecemos desse falar do Senhor, é muitíssimo suave, porque ele traz a paz. E eu me lembro quando a palavra do Senhor, quando Jesus ressuscita, e o primeiro encontro com ele, com os discípulos, ele sopra e diz assim: Glórias a Deus. deixo-vos a paz. Amém. Glória a Jesus. Foi o primeiro ato dele Maravilha. para os discípulos ali. A paz, nós sabemos que é um dos nomes do Espírito Santo. Deixe-vos a paz. A presença do Espírito, essa base Deus. maravilhosa de ouro da coluna que nos traz essa segurança maravilhosa que homem nenhum pode explicar, que é uma experiência que o Senhor nos dá quando ouvimos a voz do Senhor. Que coisa, Sérgio. E a voz do Senhor que nós ouvimos, claro, a partir da palavra, pela ação do Espírito Santo, pelos dons, consultando ao Senhor, as diversas experiências. E a voz do Senhor nos traz também muita segurança. Muita segurança. Eu sei que eu não estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou seguindo a minha cabeça, mas eu tenho uma direção segura, porque a voz do Senhor
se manifestou. Nós não podemos deixar de mencionar, eu nunca esqueço, já ouvi isso falando novamente do pastor Gedauti algumas vezes. Sempre que se reúne o conselho, o grupo de pastores que está ali no dia a dia no presbitério, ele disse assim, nunca deixou de haver ao longo de tantas décadas a manifestação do Espírito Santo de Deus, trazendo a voz do Senhor pelos dons espirituais. Isso é muita segurança para nós. E a gente testemunha acerca do ouvir a voz do Senhor, ou seja, de não faltar, e a gente testemunha dos resultados disso, como verdade. evidências de que, de fato, foi o Senhor quem falou. De fato, nós não estamos falando de uma crença vazia, de uma experiência do homem que o homem tenta converter em uma experiência espiritual. Chamar aquilo que é da mente daquilo que é espiritual. Não, nós estamos falando do Senhor determinar o caminho, nós atendermos a voz do Senhor e alcançarmos a vitória porque atendemos a voz do Senhor. Mesmo que, em alguns momentos, quando o Senhor revelou, Senhor, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Então, amém. O Senhor falou, nós vamos fazer. E aí a gente lá na frente vê a vitória do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Josias, a frase ali é muito interessante. Ele é totalmente desejável. Uhum. Como que alguém que experimentou isso e se desviou, nós temos de ficar muito atento, não confiar na nossa força, não Isso porque mesmo. eu nunca vou sair, não porque eu nunca fale isso. Pois na hora que você puder, vá à casa do Senhor, vai orar ao Senhor. Amém. A experiência de que quando você tem mais luta para ir na igreja, aí é que o Senhor tem uma bênção ali isso mesmo. reservada e muitas Glória a vezes a Deus. luta é para que você não receba A aquela prova é bênção. para você ser forjado. Exatamente. Que coisa. Ali a frase, ele é totalmente, não é ele é desejável, não, ele é totalmente o Senhor, todos os aspectos, e o Senhor é uma figura maravilhosa e complexa, é um mistério, precisa ser revelado, né? Mas tudo que o Senhor nos revela é maravilhoso e nós precisamos e desejamos essa Glória a bênção. Glórias Deus. ao Ele é nome do totalmente Senhor. desejável porque ele preenche todo o vazio da alma. Tudo que nós necessitamos. A alma Tudo. tem sede de Deus, do Deus vivo. Glórias ao nome É do ele Senhor. que preenche. Amém? Amém. Bom, vamos ler um texto ainda que fala sobre a voz do Senhor. Salmo 29, é o Salmo 29, verso 4, que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Glória a Jesus. Bendito seja Ela o Senhor. completa tudo. Bom, a gente está já caminhando para o final desse programa. É rápido, né, Pita? Quando a gente... Coisa boa passa rapidinho, né? Mas semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Tem mais. E o Pita já fica convidado aqui, né? Porque... Por favor. pra gente. E a gente, nesse final, sempre traz uma palavra, faz uma aplicação daquilo que nós abordamos para aquele irmão que está nos assistindo, aquela pessoa que está nos assistindo. E eu vou pedir ao pastor Sérgio para trazer essa palavra, essa aplicação final. Amém. Temos visto, nesta ocasião, a bênção que é estar firmado no Senhor, na sua palavra, no governo do Espírito Santo. Isto é segurança para nós. Nós servimos a este Senhor pela fé em Jesus, com o selo do Espírito Santo, e todos que estão firmados dessa forma, nesse fundamento, o mais forte que existe, inabalável, essa pessoa, todo aquele que está firmado dessa maneira, continua e caminha firme todos os dias até a volta do Senhor Jesus. E claro que é importante nós estarmos vigilantes e buscando cada dia mais a firmeza na doutrina, na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Bom, nós estamos agora na última parte do quadro e está aparecendo aí na tela um QR Code de novo, que é diferente daquele primeiro. Eu vou mais uma vez pedir uma ajuda ao pastor Sérgio para explicar por que esse QR Code está aparecendo e o que é que ele faz. Este segundo QR Code, o de agora, é para que você possa interagir conosco, mandando uma resposta
há uma questão que vai ser posta, vai ser colocada. Você vai aproximar a câmera do seu celular agora, desse código, vai ser direcionado para o WhatsApp, lá estará uma pergunta, uma questão, dentre aquelas, uma das que foram trazidas na Escola Bíblica Dominical do próximo final de semana. Você vai entrar, vai estudar a palavra, orar e vai nos enviar a sua resposta. Nós sempre selecionamos 2 respostas para mostrar na próxima edição. Quer dizer que se eu quiser saber qual será a pauta do próximo programa, é só entrar nesse QR Code. O veio principal está aí. Já está lá. Já está aí. Ó, tá vendo aí? Você que é curioso, aproveita. Aproveita. Então, como o pastor Sérgio acabou de falar, nós sempre trazemos 2 respostas aqui, 2 participações, 2 comentários que foram enviados para compartilhar com você aqui. O primeiro comentário que nós vamos ler, ele veio de São Paulo, capital, e ele foi enviado pelo Jorge Luiz Stephanie e diz o seguinte: a expressão em Cantares, capítulo 5, verso 15, e aqui entre aspas, porque ele fala sobre a expressão, o texto bíblico, né? As suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro. Profeticamente, mostra que a igreja fiel, corpo de Cristo, é sustentada pela força e poder do Senhor Jesus. Foi o que escreveu Jorge Luiz Stephanie de São Paulo. Agora, daqui de Vitória, Espírito Santo, a Júlia Lima, ela escreveu o seguinte, ela mandou a seguinte mensagem: a expressão em Cantares 5,15 profetiza o Senhor Jesus como fundamento da igreja fiel, aquele que sustenta a igreja com a palavra do seu poder. Eu acho que as 2 participações foram bastante precisas. Se completam, né? E se completam. Se completam e mostra a experiência dos irmãos. Porque o bom é isso. Aquilo que o Senhor faz comigo, faz com o Sérgio, faz com o Josias, faz com a Júlia, faz com o Rogério, faz com todos nós. O Senhor não faz acepção de pessoas. Nos dá a mesma condição e as mesmas experiências. Nos fazendo participar de um corpo, que é a sua igreja. A cada edição do quadro, eu fico impressionado com a profundidade do alcance. Isso. É o que você falou, Pita, né? O Senhor tem... O tesouro escondido no campo está sendo revelado para quem vai buscar, né? A bênção está aí. Bendito seja. E os irmãos têm recebido uma bênção maravilhosa ao participarem, ao estudarem a palavra. Então está aí o QR Code. Você pode participar da próxima edição, mandando também o seu comentário acerca da pergunta que está proposta para você lá no WhatsApp. É só entrar e você vai ficar sabendo e vai poder responder. Bom, a gente está chegando ao final do quadro. Começar me despedindo do pastor Pita, né? Uma alegria recebê-lo aqui no programa e, como já falei antes, reitero, está já convidado a estar conosco em outras ocasiões. Como eu falei no início, para mim é uma honra e sempre que eu for convidado, vou priorizar o convite, porque eu sei que é uma bênção, porque eu estou saindo aqui muito mais com experiências, né? Eu ganho mais do que posso dar quando a gente participa de uma bênção dessa, porque o Senhor realmente nos dá uma bênção muito grande, tocando em nossos corações. Amém. Amém. Sérgio, mais uma vez, chegamos ao final de mais uma edição. Mesmo. Semana que vem, provavelmente, Daniel vai estar conosco de novo, né? Será uma alegria recebê-lo. Um abraço, pastor Daniel. Pai, Senhor. Glórias a Deus. Pai de São Josias, Pita e a todos. Amém. Audiodescrição. Este é um recurso extraordinário para que os deficientes visuais possam ter o conhecimento do contexto acerca daquilo que estão ouvindo. É o que permite que a sua percepção do ambiente seja ampliada e assim eles podem absorver melhor o conteúdo que está sendo transmitido através da voz. Hoje no quadro Acessibilidade, as professoras Osana Leal e Maria Lúcia Mansur, especialistas na área, vão conversar conosco sobre como e quando a audiodescrição com os nossos irmãos pode ser utilizada com os nossos irmãos deficientes visuais. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar nesse quadro sobre as pessoas que têm deficiência visual e que necessitam de alguns recursos e que nós chamamos de técnico
para auxiliar na compreensão da palavra e até mesmo da revelação do Senhor. Nós vamos explicar inicialmente sobre 2 tipos de pessoas cegas que têm memória visual, mas tem aquelas que não têm a memória visual. Então, Maria Lúcia, como que nós faríamos para as pessoas que não têm a memória visual? Qual o recurso que a gente poderia utilizar para ajudá-las? Olha, em ambas as situações, nós podemos usar o recurso da audiodescrição. Só que ele vai ser definido conforme a demanda da pessoa. Alguns, por exemplo, as pessoas que não têm memória visual, eles gostam de uma audiodescrição mais enxuta. Porque cor, algumas coisas para eles não fazem sentido. Então, não quer aquela informação. Não. Agora, aqueles que perderam a visão depois de adulto, muitas vezes gostam de saber a cor do enfeite que está no púlpito, a flor e outros detalhes. Sim, uma vez nós fomos num seminário e a pessoa, né, ela tinha uma deficiência visual, mas também uma surdez, denominado surdocego. Ela nos pediu para informar quantas árvores que existiam naquele Manaim. E pra gente, pra que isso? Porque ela queria saber se o espaço ali era muito grande, então ela precisa de quantificar. Como que é isso, Maria Lúcia, essa audiodescrição na prática? Olha, na prática nós temos, existe a audiodescrição, que quando você não tem os aparelhos, você se assenta próximo à pessoa e fala bem baixinho, né, para não interromper, para não atrapalhar o culto, né? E tem aquela que a gente faz com os aparelhos, que é uma pessoa com um transmissor e o microfone e os outros com o fone e o receptor. Que vai receber. Então você vai me dar a informação, vai fazer a audiodescrição. Sim. E no meu caso aqui eu vou receber essa informação. E uma coisa importante é que a audiodescrição na igreja, ela é bem diferente daquilo que é feito nos ambientes educacionais. Mas o que se deve observar? Porque nós temos que preservar a comunhão do momento. Por exemplo, quando a pessoa entrou na igreja antes do início do culto, você pode descrever para ela, pode mostrar, levá-la até mesmo para tocar alguma coisa, mas a partir do momento que começou o culto, você tem que fazer uma audiodescrição que não sobreponha aquilo que o pastor está falando. Né? Por exemplo, na hora do clamor, estamos ajoelhados clamando. Agora a igreja está de pé. É o momento dela também orar. Exatamente. Então não pode a pessoa estar clamando e você está falando, tem uma flor. Não. Sim. Na hora, por exemplo, nos seminários, quando aparece aqueles slides, o slide é azul com escrito. Não é necessário. Porque tudo que está no slide ali, o pastor vai falar. Então nós não podemos interromper esse fluxo, né, da informação, da revelação, daquilo que está sendo dito. Então a pessoa que vai atuar na audiodescrição, ela não pode ficar concorrendo com informações de forma alguma. Com o pastor, com aquele que está pregando, que está dando a mensagem para a igreja. Ela tem que apoiar, complementar e não concorrer. Exatamente. Né? Porque dessa forma todo mundo funciona bem. Aí nós temos alcançado, né, um entendimento, por exemplo, olha, nós temos pastores, nós temos na igreja hoje 3 pastores que têm deficiência visual total. Sim. E estão alguns na coordenação diária. Então, este recurso é muito bom para o pastor, porque ele coloca, e o irmão, né, ele tem toda a ciência do que está acontecendo na igreja. Ele fala com ele, olha, tem uma pessoa ali que está pedindo oração, isso assim. Então, ele tem as pessoas, quantos visitantes, a igreja está cheia. Então, o pastor, são os olhos dele. Quantas pessoas têm no culto, quantas crianças. Para quem você está orando, se ela está sentada, se ela é grávida, se é nova. Então isso tem sido um recurso muito bom, maravilhoso. Tem também casos de pessoas que às vezes têm problema de ouvir e discernir o som, também ajuda, né? Você está explicando, olha, num seminário, por exemplo, né? Na escola, na EBD, dá uma descrição assim que a pessoa possa entender aquilo que está acontecendo, sair informada. Então, lembrando que o culto não são só informações verbais, existem informações visuais e a audiodescrição ela auxilia para a complementação da informação. Dessa forma, a pessoa com deficiência visual, ela entende melhor as informações e o que acontece ali em todo o culto. Nós esperamos que tenhamos contribuído com essas informações para no dia a dia vocês usarem dentro das igrejas
e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor. E a tia Janaína continua trabalhando com os instrumentos de percussão, lembrando que são eles que marcam o ritmo no louvor dentro das nossas igrejas. Hoje ela vai trabalhar com a meia-lua e o louvor continua sendo Orar Faz Bem. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, irmão, classes, vocês que nos assistem. Que bênção é podermos estar juntos para mais uma aula, mais um momento na presença do Senhor. Como é maravilhoso adorar, tocar, cantar louvores ao único que é digno de toda adoração, o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Agora eu quero lhe perguntar, você tem meia-lua? Olha a minha. É um instrumento de percussão. Se você tiver, corre, pegue a sua, que já vamos começar a ensinar como toca este instrumento no louvor Orar Faz Bem. Isso mesmo. Vamos então começar conhecendo o ritmo. Sabemos que este louvor está no compasso quaternário, 4 tempos para cada compasso. Aqui estão os tempos. E observe, nós temos uma pausa de 1 tempo, pausa é silêncio, no primeiro tempo. Segundo e terceiro toca, 4º tempo, outro silêncio. Aqui nós temos um pouquinho diferente. Primeiro tempo, pausa, segundo toca, terceiro pausa, no 4º toca. Quero lembrar que nesta pausa aqui, nós iremos estar fazendo o balançar. Quando a meia-lua balança, balança, toca, balança, toca. E aqui nós vamos tocar no primeiro, segundo, terceiro tempo e o 4º tempo é um silêncio. Amém? Vamos ver como vai ficar esses ritmos? O primeiro nós vamos fazer silêncio, toca, toca, silêncio. É aquela parte. Orar faz bem. Amém? Depois nós temos o ritmo que nós vamos esperar, bater. Mas esse esperar será a hora de balançar a meia-lua. Então será balança, toca, balança, toca. E o último ritmo nós vamos tocar no primeiro, segundo e terceiro e o 4º é um silêncio. Esperou. Neste louvor, Orar Faz Bem, não vai rufar no final. Amém? Vamos conhecer agora, então, aqui a partitura. As orientações que nós vamos ter para aonde tocar. Então, na introdução, este foi o primeiro ritmo que nós fizemos. Tá, tá. Esperou, tá, tá. Aqui também vai repetir conforme a introdução. E agora, aqui está a legenda. Pontinho, a gente bate e aqui na estrelinha a gente vai balançar. Lembrando que nós já estamos aperfeiçoando essa forma de escrita para uma forma musical. Então aqui vai fazer orar faz bem, tchá, tchá. Orar faz bem, toca. Faz bem, toca. A alma já começa a balançar. Nessa parte instrumental, é o último ritmo que nós aprendemos. Nós vamos marcar 3 tempos, o 4º é uma pausa. Tá, 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 esperou. E vamos repetir conforme a primeira estrofe e o coro. Muito bem.
vamos combinar de vocês treinarem bastante, certo? Você lembra que alguns anos atrás, creio que foi em 2021, a tia ensinou como fazer um tambor? Então, se você ainda tiver este tambor ou um outro, pode deixar separadinho para a próxima aula. Próxima aula nós vamos tocar no tambor. Combinado? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor. Eu gosto muito de me lembrar das minhas experiências de criança e adolescente. E eu me lembro uma vez, quando eu era criança, e que eu estava me sentindo sozinho e com medo. E nesse momento eu ouvi a voz do meu pai e percebi que ele estava muito perto de mim. Agora, diante disso, eu poderia descansar, me sentir mais seguro. Mas isso só aconteceu porque eu reconheci a voz do meu pai. Eu estava acostumado a ouvir a voz dele e eu sabia que ele estava cuidando de mim. Assim, dessa mesma maneira, é com o nosso Deus, com o Senhor. Quando ouvimos a voz dele, sabemos que ele está perto e também que ele está cuidando de nós. Hoje, na aula para crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sandra Carvalho vai falar sobre o tema A Voz Suave de Jesus. Eu cumprimento as crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Nós estamos estudando os segredos do livro de Cantares e hoje vamos falar sobre a voz suave de Jesus. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Cantares, capítulo 5, verso 16. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. O texto que acabamos de ler nos diz que o falar de Jesus é suave e nós vamos ver o que acontece quando ouvimos a voz de Jesus. A Bíblia nos conta que certo dia Jesus chegou a uma cidade chamada Naim e na entrada daquela cidade encontrou uma mulher viúva levando o seu único filho que havia morrido, ainda jovem, para ser sepultado. Quanta dor ela devia estar sentindo, não é mesmo? Certamente aquele filho era o que ela tinha de mais valioso na vida, a sua alegria, a sua companhia. E quando Jesus viu aquela mulher, ele se comoveu e disse para ela: não chores. Jesus viu a dor, a tristeza que ela sentia, assim como Jesus vê e conhece tudo que se passa no seu coração. E ele então se aproximou e disse: jovem, levanta-te. E imediatamente aquele jovem, ouvindo a voz de Jesus, ressuscitou. Que maravilha! A voz de Jesus é suave e poderosa. Aquele jovem ouviu a voz de Jesus e reviveu. A voz, a palavra de Jesus transforma a dor em alegria, o choro em riso, a morte em vida. E Ele quer fazer isso conosco, em nosso lar, no meio da nossa família. Queridos, Jesus veio a este mundo para levar sobre si as nossas dores, a nossa tristeza. Ele veio nos trazer vida eterna. Vamos ler o que Jesus nos diz em sua palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e tristes, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo e Ele está sempre pronto a nos ajudar em todos os momentos. Ele deseja falar conosco e a palavra de Jesus é suave, alegra o nosso coração.
e os servos fiéis desejam ouvir a voz do Senhor, desejam ser conduzidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vamos à casa do Senhor, participamos dos cultos, oramos, lemos a Bíblia, porque queremos ouvir a voz do Senhor. E se você estiver como aquela mulher estava, triste, sem esperança, hoje a voz de Jesus quer falar ao seu coração. Busque ao Senhor, ore, conte tudo para Jesus. Ele tem poder para encher a sua vida de alegria, porque Ele é o único que pode dar vida eterna. Ouça a voz de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A paz do Senhor. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Glória a Deus, a voz do Senhor é maravilhosa, é tão suave, que aula maravilhosa que foi dada para as crianças, né? Pois é, a gente está chegando ao final do programa Anunciando o Evangelho Eterno e sempre agora no final, a gente lembra de um projeto que ele é muito bom para cada um de nós, é bom para você e você também pode compartilhar esse projeto com outras pessoas, que é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E você sabe, né? É muito simples participar, você só tem que fazer uma ligação para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Quando você ligar, alguém vai atender, um pastor vai atender do outro lado da linha, vai ouvir o que você tem a dizer, às vezes você precisa desabafar, falar da luta que você está vivendo, você pode fazer isso. E esse pastor vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida e vai orar por você. Só que tudo isso com um detalhe, é que tudo é totalmente gratuito. As pessoas às vezes perguntam, mas quanto custa isso? Não custa nada. Você faz a ligação e vai receber uma bênção por conta dessa ligação. Se você quiser também, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. Eu repito, a ligação é gratuita e o serviço é gratuito. Nós não vamos cobrar nada, não vamos sequer pedir nada a você. Às vezes alguém pode pensar, eles vão me pedir uma oferta, uma contribuição financeira. Não vamos pedir nada, é tudo de graça mesmo. E você pode ligar sempre que desejar. De domingo a domingo, 24 horas por dia, nós temos um plantão para te atender lá, tá bom? Você quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito fácil, é só acessar as nossas redes sociais. E você também pode baixar os nossos aplicativos, o aplicativo da Igreja Cristã Maranata e o aplicativo da Rádio Manaim. O aplicativo da Rádio Manaim, você vai ouvir a Rádio Manaim através dele e vai ter acesso a um monte de conteúdos, louvores, mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se quiser, pode até compartilhar esses conteúdos com pessoas que você conhece. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós temos uma quantidade impressionante de conteúdos. Cada vez mais estamos lançando, inclusive, conteúdos novos. Quer ver alguns conteúdos? Manaim News, Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade é um outro conteúdo, o Momento da Doutrina com o pastor Amadeu Loureiro, o programa Família, um projeto de Deus, tudo isso são novos conteúdos que estão surgindo e outros que estão para surgir e que estão disponíveis aqui no canal. Mas um conteúdo ele é especial e aí eu tenho que falar isso aqui para você, que você não pode perder, que é a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã em ponto. Você deve assistir esse conteúdo e deve enviar o link para outras pessoas para que elas também assistam. Amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, enfim, você pode evangelizar com a Escola Bíblica Dominical, porque isso é uma bênção. E assim a gente chega ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno.
Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Isso é muito importante. Você pode se inscrever, curtir esse conteúdo que você está assistindo, pode acionar o sininho para ser notificado de todas as nossas publicações. Todas as vezes que algum conteúdo novo for colocado no canal, você vai ser avisado pelo sistema, pela plataforma. Você também pode compartilhar esse vídeo que você assistiu, essa edição do programa, com seus amigos conhecidos, e você vai ajudar a anunciar o Evangelho eterno, tá bom? Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!